Hoje, com o pesquisador da EPAMIG, o Vinícius Andrade, vamos falar sobre café, uma cultivar que foi desenvolvida pela EPAMIG e que é destaque nos diversos sistemas de produção. Bom dia, Vinícius. Boa tarde já, né? Bom dia a todos. Boa... Obrigado pela oportunidade de estar demonstrando nosso trabalho e ajudar o produtor por meio da informação. Vamos começar desmistificando, né? Muita gente acha que café é tudo igual, não é não, né? Para produzir um café e uma nova variedade de café é preciso muito trabalho de pesquisa e persistência, né? E para isso você precisa ter um banco de germoplasma. Vocês têm um aí que é gigantesco, né? Fala um pouquinho desse material genético que vocês têm guardado. Todo o material genético que pode ser utilizado no melhoramento de plantas para o desenvolvimento de cultivares, ele é importante. Tanto os acessos do banco de germoplasma que nós temos no campo experimental de patrocínio da EPAMIG, quanto também as cultivares novas que foram desenvolvidas e os híbridos, que também são uma boa fonte de variabilidade para a gente estar utilizando para o desenvolvimento de futuras cultivares. Então, isso é um patrimônio da cafeicultura brasileira que a gente deve preservar muito e cada vez mais a gente vai obtendo melhores plantas e vai atualizando esse banco de germoplasma à nossa disposição para a gente trabalhar. Uma curiosidade, Vinícius, como é que surge a ideia de se criar uma nova variedade, uma nova planta? É através da observação das outras plantas, da produção daquelas plantas, da vulnerabilidade a pragas e doenças? Como é que pensa o cientista? Bom, para responder isso, eu vou tentar te contar uma breve história, porque quando a gente pensa em cultivares de café, a gente tem que pensar em evolução. A gente teve no Brasil a entrada do Típica, que era a primeira variedade de cultivar que entrou no Brasil e foi produzida. Quando teve a evolução que passou para Mundo Novo e Catuai, a gente já teve um incremento de produtividade de mais de 200%. Isso daí foi observado e Catuai e Mundo Novo foram plantadas de norte a sul do Brasil, em todas as regiões cafeeiras. Com o passar do tempo, foram sendo adicionadas outras cultivares e outros materiais genéticos, como, por exemplo, o Bourbon, os Catuais, os Icatus, os Catimores e Sarchimores também, que foram muito importantes, que são cruzamentos com os híbridos de Timor, que entrou a resistência à ferrugem e a outras doenças nas cultivares que a gente tinha anteriormente, porque todas as outras que nós tínhamos antes, que eu mencionei, eram suscetíveis a todas as pragas e doenças que nós temos na cafeicultura. Então, isso foi uma evolução. Atualmente, a gente tem aí disponível para os produtores pelo menos umas 20 boas cultivares que se destacam na maioria das condições que são estudadas pela pesquisa e são validadas pelos produtores. Então, é uma questão de evolução e não só a genética muda, a demanda do produtor muda, os insumos, os sistemas produtivos mudam também, e a gente do melhoramento tem que estar sempre desenvolvendo cultivares novas para atender a essas diversas demandas que nós temos numa cafeicultura tão diversa como a brasileira e a mineira também. Se a gente for imaginar o tamanho de Minas Gerais, que é o maior estado produtor, nós temos a oportunidade hoje de estar presente em todas as regiões cafeeiras e a gente percebe que a diversidade de ambientes de produção e também de manejos e níveis tecnológicos dos produtores é muito diversa. Então, a gente tem que ter cultivar específica para cada um desses ambientes e manejos, para a gente conseguir acertar e fazer o uso da cultivar com precisão. A gente conseguir monitorar isso para acertar cada vez mais, porque os ganhos em produtividade e outras características, eles são proporcionais à precisão nossa na hora de estar posicionando alguma cultivar para ser plantada pelos cafeicultores. Ô Vinícius, você falou em ganho em produtividade, mas nós estamos falando também de sabor, né? Muda o sabor. Além dessa qualidade em quantidade, você tem também a questão do sabor. E outra, quando você está desenvolvendo plantas novas que têm resistência a algumas pragas e doenças, você também está implicitamente pensando no meio ambiente, porque você está usando menos pesticidas, menos defensivos agrícolas. Com certeza. Vamos por parte aí nessas duas vertentes do seu comentário. Com relação à qualidade de bebida, a gente pode citar exemplo da cultivar MGS Paraíso 2, que é uma cultivar que ela é derivada de Catuai com híbrido de Timor, e foram sendo selecionadas plantas no decorrer do processo. Essa cultivar foi uma surpresa muito grande para nós nos últimos anos, que ela vem ganhando diversos concursos de qualidade, e nos nossos estudos, principalmente no Cerrado Mineiro, a gente descobriu, por meio de 4 anos de avaliação de qualidade,
que essa cultivar foi a primeira em colocação na escala SCA da Sociedade Americana de Cafés Ô Especiais. Vinícius, me permite interromper um pouquinho. Quais são as características do sabor dessa espécie? Porque a gente sabe, o café da Mogiana ele tem um sabor, o café do Cerrado tem outro. Quais são as características na questão sabor dessa variedade aí, MGS Paraíso 2? Que essa cultivar em relação a Bourbon, que era o padrão de qualidade de bebida que nós tínhamos no Cerrado, em todas as regiões cafeeiras, esse Paraíso 2, na média de 4 anos, ele colocou 5 nuances diferenciadas em relação ao que a gente tinha de Bourbon. Eu não sou especialista em qualidade de café, a gente mexe com melhoramento de planta de desenvolvimento de cultivar, eu não vou saber enumerar agora todos os nuances que foram a mais, mas percebe-se uma acidez cítrica muito grande nesse material, além da acidez málica e outras nuances que foram identificadas, e o sabor muito frutado. Então, é o cultivar que ela vai bem, os cafés delas, em todos os sistemas de preparo de café, tanto no natural, no descascado, nos cafés fermentados. Tem uma pesquisa que foi feita pelo pessoal da Epamig, o pesquisador Denis, que descobriu o cultivar Paraíso 2, ela foi a melhor em todos os processamentos que ele fez lá de pós-colheita. Então, é um cultivar muito consistente na produção de cafés especiais, além de ser altamente produtiva também, que é o que vai promover a lucratividade para o produtor. Interessante isso que você falou, porque às vezes a forma de preparo do café, se é um expresso ou se é num coador de pano ou num coador de filtro, de papel, isso muda muito dependendo do café que você está usando. E você falou que essa variedade ela vai bem em qualquer tipo de preparo, né? Isso é interessante, hein? Isso, mas só para deixar claro, o que eu me referi a tipo de preparo é em relação à pós-colheita desse Ah, café. tá. Depois, isso ele se diferencia. Depois, ocorre também isso que você mencionou, os sabores diferenciados em cada um dos preparos. Tá. A Epamig pesquisa isso também em relação a isso, que é a preferência dos consumidores por cada tipo de café das cultivares e também preparos de pós-colheita também. Porque o paladar ele varia de pessoa para... Eu bebo muito café, mas eu tenho um paladar bastante apurado também. Tem os cafés que eu aprecio mais, que batem mais com o meu paladar, assim como vinhos também, né? Então, isso. Aquele O interessante é variar, né? Você tem diversos tipos de café para diferentes consumidores, porque é uma infinidade de sabores que a gente tem, ainda mais hoje com tanta variabilidade genética nas cultivares, a infinidade de sabores é muito interessante e tem para todos os gostos. A título de curiosidade aqui, o certo do café é você beber café sem açúcar, como eu faço, porque aí você vai sentir todo o aroma, todo o sabor, você vai conseguir apurar realmente que café é aquele. Quando você coloca o açúcar, você está mascarando, não é isso, Vinícius? Tem muita gente que fala, mas é amargo. Não tem nada de amargo, depois com o tempo você se acostuma, ele tem um doce, ele tem um adocicado que é da própria fruta, do próprio fruto do café, né? A gente coloca açúcar no café quando está interessado na cafeína e o café é muito ruim, né? E assim, a gente acaba colocando açúcar para poder ingerir aquele café. Mas o café especial mesmo, é feito na torra correta, no preparo correto. É um café como se fosse uma bebida bem suave mesmo, uma bebida que tem diferentes sabores. Exatamente. E parece que até o sentimento que dá na pessoa ao beber esse café, além da cafeína, o sentimento de prazer também contribui muito naquilo que a pessoa busca, que é uma bebida estimulante, né? Você sabe que eu acordo cedinho, 15 para 6, 6 da manhã, eu estou em pé. Primeira coisa que eu faço em casa é passar um café, porque aquele cheirinho do café, quando toma conta da casa, parece que a vida está começando de novo, né? É uma coisa maravilhosa o café. Uma bebida revigorante. Bom, só para a gente terminar aqui, essa variedade MGS Paraíso 2 foi lançada em 2012 e tem dado muito resultado positivo, como você disse, né? Ela está à disposição dos cafeicultores para mais informações aí com vocês na Epamig? Isso, com certeza. Pode procurar qualquer uma das fazendas, campos experimentais da Epamig, principalmente o da Epamig de Patrocínio e o Epamig de Três Pontas, que são os principais polos nossos de venda de semente. E me esqueci também, desculpa, da campo experimental de São Sebastião do Paraíso. Tá. Então, procurar esses polos aí que a gente tem distribuído pelo estado para saber informações sobre sementes. Lembrando que, quanto antes reservar essa semente, se possível até do ano anterior, pois como a demanda está sendo muito grande, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de atender a todos. Mas existem também os produtores de semente parceiros, que a Epamig, se não conseguir atender a demanda, passa também o contato desses
sementeiros que a gente tem como parceiro nosso. Muito legal. Você sabe que tem uma cena que eu não me esqueço, numa ida a Passos, lá num leilão do Maurício Coelho, da Fazenda Santa Luzia, eu peguei ali depois de Mococa, em direção a São Sebastião do Paraíso, e peguei um período muito bonito, onde os cafezais estavam todos já com frutos vermelhinhos. É uma paisagem maravilhosa, né? Não acaba. Com certeza. Não acaba. Só para complementar um pouco, não sei se me permite, a Sim. respeito da cultivar MGS Paraíso 2, ela, depois da evolução que a gente teve com o Catuai, existem outras boas cultivares também, a gente trabalha com todas, o que importa é o produtor ficar satisfeito e ganhar dinheiro com a cafeicultura. A cultivar Paraíso 2 vem nos surpreendendo, porque quanto mais a gente avalia essa cultivar, mais atributos desejados a gente consegue enxergar. Que É bom. uma cultivar adaptada a diversos sistemas de produção, tanto orgânico, regenerativo, que é a cafeicultura sustentável, o convencional de alta tecnologia, em diversos ambientes de cultivo, no Cerrado de Minas Gerais, na região do sul de Minas, em região de montanha, então um comportamento muito consistente. Até hoje, no que nos chega de informação, nunca vi um produtor insatisfeito com o Paraíso 2. Então, além de todos esses atributos de qualidade de bebida, em relação à cafeicultura sustentável por práticas regenerativas e orgânicas, a gente descobriu genes que aumentam a eficiência do uso de fósforo, um nutriente tão complicado de trabalhar com ele em solos tropicais. A Paraíso 2 possui esses genes e é altamente eficiente na extração desse nutriente. É um cultivar que tem uma densidade de semente muito grande, e isso daí confere produtividade, peso na hora que você vai beneficiar esse café. Então, assim, é uma cultivar que nos agrada em diversos pontos. E com relação à aplicação de fungicidas no controle da ferrugem, é uma cultivar que, nos cultivos orgânicos ou que usam pouco utilização de produtos, a ferrugem é mínima nessa cultivar. Então, isso daí ajuda muito o produtor. Outra coisa é em relação ao vigor dessa cultivar, muito vigorosa, e a longevidade dela também, porque a gente não pode plantar uma cultivar sem analisar a longevidade. Existem experimentos e em produtores que a Paraíso 2 já está cultivada aí há mais de 15, 20 anos e até hoje produz café em grande quantidade. Tá aí, MGS Paraíso 2, cultivar aí, desenvolvida pela EPAMIG, uma planta maravilhosa, pelo que você descreveu aí, sob todos os aspectos. Muito obrigado pelas informações e um bom final de semana para você. E até breve. Nós que agradecemos. Muito obrigado.